Vamos cantar Sublime Graça. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Agradecido estamos por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Na Tua presença há alegria, há paz, há consolo, ó Deus, há felicidade, pois o Senhor é a nossa alegria, a nossa força. É o Senhor que nos faz feliz, é o Senhor que nos alegra, é o Senhor que nos renova a cada manhã com Sua palavra, Senhor. Obrigado por estar aqui na Tua presença. Te pedimos perdão, perdão pelos pecados que temos cometido, pecados que muitas vezes te entristecem, Senhor. Nos perdoe, nos santifique. Venha abençoar mais uma vez esta reunião, a todos que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, Senhor, que pararam para ouvir, se assentaram, Senhor, que receba a sua bênção, Senhor, no decorrer desta mensagem, eles sejam renovados, fortalecidos e cheios do Espírito Santo, Senhor. Obrigado por tudo, por nos trazer aqui, Senhor, e falar conosco através de Tua mensagem. Abençoa cada um. Se há alguém enfermo, nós oramos para que o Senhor repreenda todo espírito de enfermidade e que esta pessoa seja curada no nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, fala conosco através de Tua palavra, abençoa as escrituras que vão ser lidas, abençoa o pregador, abençoa o Teu vaso, Senhor. Toma, Senhor, o controle de tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Atos capítulo 23. Versículo 11. Atos 23, versículo 11. Atos capítulo 23, versículo 11, que diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém,
assim importa que testifiques também em Roma. Oremos a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, de poder ter este livro santo que tem sido a nossa vida, Senhor, que nós temos sido guiados por Ele, pois Ele é a Tua palavra. Ainda que o mundo rejeite e o despreze, por isso o mundo está como está, Senhor, porque derás costa para Ti. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem e creem na Tua palavra, Senhor. Por isso, abençoa esta mensagem em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu quero ver se entro nesta mensagem, que hoje de manhã, em nossa consagração, eu não consegui entrar nela. Só puxei o começo, mas o assunto foi longe e foi muito bom. Amém? Então eu quero falar sobre o absoluto. Nós precisamos saber o que é o absoluto. Como já vimos no dicionário, absoluto quer dizer perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder, original e máximo. E o máximo é o amém. Amém? É o máximo. Isto é tudo, um absoluto é um poder ilimitado e é perfeito em si mesmo. Isso é tudo que é e está determinado. Isso é uma coisa gloriosa, esta é uma palavra maravilhosa, um ensino maravilhoso para nós, onde todo cristão precisa saber sobre quem é o seu absoluto. Esse seria o tema da mensagem. Seria uma pergunta e depois, no fim do culto, você vai examinar a si próprio e vai fazer uma análise para descobrir quem é o seu absoluto na sua vida. Amém? Então, quando falamos em línguas, nós não pensamos. É Deus determinando os pensamentos. É o pensamento de Deus usando nossos lábios. Nós não pensamos ou sabemos o que você está dizendo quando você está falando em línguas, se você está falando inspirado. Quando você interpreta, você não sabe o que você está dizendo. Você simplesmente diz, isto é tudo, vê? Isto é Deus. E profetizando, você não está usando seus próprios pensamentos. É Deus, porque você diz coisas que você normalmente não pensaria em dizer. Isto são profecias, isso são línguas, isso são interpretações dadas pelo Espírito de Deus. Não são coisas pensadas nem imaginadas. Elas simplesmente surgem na inspiração e até mesmo o pregador muitas vezes nem sabe o que está pregando e as pessoas estão dizendo, Deus está falando comigo. Amém? Mas a palavra absoluto é a conclusão. E, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão. E cada grande realização que já foi realizada, houve um absoluto atrás de si. Não importa o que seja, teve que existir um absoluto atrás disso. E cada pessoa, na sequência de realizar algo, tem primeiramente que ter um absoluto. E esta é a volta final, de volta através disso, daquilo, de volta através daquilo outro, até que você chegue àquele absoluto ou ao amém. Amém quer dizer, está concluído, é verdade. Amém? Esta, viu, é o poste de amarre final de cada realização. Então isso se torna o seu absoluto. Está em alguma parte, isto pode girar através de muitas coisas diferentes, até chegar àquele poste de amarre. Contudo, existe um amém a tudo isso. Tais coisas devem existir, você não pode seguir através da vida sem tê-las. Quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente, até que você alcançou aquele poste.
Isto deve ter sido o amor pela sua esposa ou seu marido. Talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John, ou ela não é isto e aquilo, mas há algo nela em você que te toca. Você diz, talvez ela não seja tão bonita quanto a outra, ou ele não seja tão bonito quanto o outro, mas tem que haver um absoluto ali que faz a diferença. E ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amarre, aquele absoluto. Isto é verdade. Uma vez perguntaram para mim, o que fez o senhor casar com a irmã Socorro? E eu já tinha a resposta na ponta da língua. Não foi nem a beleza dela. Eu disse, é o caráter dela. Muita gente não sabe. Ela me deu um soco e eu olhei para ela e disse, vou casar contigo. Que o caráter dela era que nem uma rocha, duro, né? É porque não está aqui os meninos que estudaram. Tem algum aqui? Não, não tem nenhum aqui que estudou com a irmã Socorro, né? O Hélito, né? O Hélito, o Marcelo, né? Chegaram lá, tudo desordenado. Quando depararam com a irmã Socorro, tiveram que entrar no trilho. E até a escola estranhou eles depois de muito. O que está acontecendo com esses meninos, hein? As próprias professoras perguntaram para a irmã Joana o que estava acontecendo com eles. Disse, por quê? Disse, não, porque agora eles estão educados, eles cumprimentam, eles falam, eles travam tudo de lado. Né? Disse, é a professora que eles têm. Né? Então, caráter. Você nunca busque uma mulher por beleza. Às vezes a beleza vem, como diz assim, vem com uma gratificação, né? Eu fui bem gratificado pela beleza. Mas na verdade é o caráter. É o caráter. Jesus trabalha para moldar nosso caráter. Jesus não quer aquele velho caráter que nós tínhamos lá atrás. Ele não quer isso. Ele quer mostrar o caráter dele para nós. Ele quer que você observe ele a cada dia, a cada manhã, através da sua palavra. E se você crer nele, amar ele, você nem se apercebe, mas aquela palavra começa a trabalhar na sua vida e começa a moldar o seu caráter. E o profeta diz que caráter não é um dom, caráter se conquista. Você pode não ter um caráter, mas do momento que você se rende a Deus, crê nele, confia nele e segue-o, naturalmente você vai ser como ele. Ele disse que seria. Amém? Ele disse, vocês vão fazer até mais obras do que estas, se vocês crerem em mim e me seguirem. Até as obras dele nós faríamos. O que é isso? O caráter de Jesus Cristo. Então ele diz assim, talvez ela não seja tão bonita quanto a outra, mas tem que haver um absoluto ali que faz a diferença. Você vai olhar naquela mulher e diz, ela não tem tanta beleza, mas tem algo lá que eu gosto. E nada melhor do que um caráter. Amém? Veja Jó. Ele tinha um absoluto. Tudo ia errado para aquele homem, um homem justo. Nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era um justo, porque Deus disse que ele era. Não havia ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito diante de Deus. E ele sabia disso, porque ele tinha um absoluto, ele possuía um absoluto. Você sabia, irmão, que você sabe se sua vida é perfeita ou não? Você sabia que não precisa ninguém dizer? Basta você olhar quem você segue, basta você olhar suas companhias, basta você ver que tipo de livro você lê, que companhia você tem na sua vida, e você sabe se você tem uma vida, vamos dizer assim, perfeita diante de Deus. Porque o caminho que você está seguindo, ele vai dizer que caminho é esse. Então você olha para você e diz, não, Senhor, as pessoas estão me acusando, estão dizendo isso, mas tu sabes que eu não sou isso, porque elas não conhecem meu coração, mas tu, Senhor, tu conheces. E Jó sabia disso. Tanto é que os amigos de Jó cercaram-se dele
para acusar. Jó, tu estás sofrendo por causa disso, porque tu pecou, porque tu fez isso. Jó disse, não, Senhor, eu conheço a minha vida, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem tenho seguido, então eu sei quem eu sou. Então vocês não vão me convencer com essa conversa de vocês. Então Jó era seguro. Então eu acredito que cada cristão deve conhecer o caminho que ele anda. Amém? Você deve saber o caminho que você anda. Então ele diz assim, veja, então ele sabia o caminho que caminhava. Quando tudo parecia estar contrário, veio a enfermidade. Seus amigos devem ter dito, aí está você, Jó, isto prova que você está pecando, você está errado. Então os bispos vieram, eles chamaram os contadores de Jó, os confortadores de Jó, e em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida, porque Deus havia tratado com ele à sua maneira. Eu penso que um pastor é assim, sabe? Eu creio que um pastor, se ele sabe que ele está fazendo certo, ele não deve se intimidar com seus críticos. Ele não deve se intimidar com o que as pessoas falam dele, porque a única pessoa que ele deve satisfação é a Deus. E se ele sabe que ele está bem com Deus, então podem falar, pode denegrir sua imagem, ele vai ser um vitorioso se ele é verdadeiro. Ele é um vitorioso. A mesma coisa é a sua vida. Tem uma escritura na Bíblia que diz que se tu é levado perante o juiz e tu tens alguma coisa contra o teu próximo e tu vai ter o seu juiz, então não espera chegar no juiz, conserta aquilo ali. Vem ali, tu conserta. Para que ir no juiz para passar vergonha? Nós devemos saber quando estamos certos e quando estamos errados. Nós temos que ser sensível às coisas da vida. Vira, e seus filhos foram mortos, suas propriedades foram queimadas, tudo estava errado e até mesmo sua própria vida corria risco. Assentado no monte de cinza, cheios de feridas, da cabeça às solas dos pés, e até mesmo sua amada e dócil companheira, a mãe daquelas crianças, disseram, você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Mas diante de tudo aquilo, Jó tinha um absoluto. Amém? Em tempos de enfermidades, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto, Jó sabia que ele havia feito a ordem de Jeová, e ele tinha fé no que ele havia feito, porque Jeová requereu aquilo. Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para seu pecado. E Jó, não somente para si mesmo, mas para seus filhos, ele teve que fazer um holocausto. Isto foi tudo que Deus requereu. E você pode dizer, eu gostaria que isto fosse tudo o que ele requeresse hoje. É menos do que aquilo. Somente fé em sua palavra é o que Deus requer hoje. Amém? Se você faz da sua palavra o seu absoluto, você pode em qualquer promessa divina da Bíblia, você pode atar sua alma nisto. Veja como Deus está nos cobrando muito menos do que nos dias de Jó. Porque nos dias de Jó ele tinha que fazer sacrifícios, ele tinha que preparar altar, ele tinha que colocar o sacrifício, apresentar a Deus, levar o seu povo, interceder, ele tinha que fazer toda essa cerimônia. Mas hoje Deus está fazendo muito menos, ele não quer mais sacrifício no altar, ele não quer essas cerimônias, ele quer que você creia na sua palavra, é tudo o que ele pede, ele quer que você faça da sua palavra o seu absoluto. Amém? Aleluia. Então, é menos do que aquilo, pois somente fé em sua palavra. Veja, não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido, o seu absoluto. Aleluia. E ele segurou naquilo. E quando os seus confortadores disseram, você pecou,
Ele sabia que não. Isso traz um descanso. Quando as pessoas te acusam e você sabe que não fez aquilo, e perante Deus você está bem, você tem um descanso dentro de você. Coitado é das pessoas que te acusam, que não sabem o que falam, mas se você está bem com Deus, você tem um descanso na alma. Amém? Veja. Então, ele era simplesmente porque ele havia cumprido a ordenança de Jeová. O homem chegou e disse: seus filhos estão mortos. O outro chegou e disse: seus camelos estão todos queimados. E desceu fogo do céu. Veja que argumentos seus desconfortadores tinham. Vê você? O fogo caiu do céu. Jó, isto prova. Isto não prova nada. Ele não teria tocado em seus filhos. Jó, você é um homem justo. Mas Jó disse: eu sei que eu fiz o que é correto. Ele permanecia seguro. Ele tinha algo que ele podia seguir adiante. É isto. Ele havia aceito isto. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E ele estava absolutamente certo. Olha, irmão, quando eu leio essas mensagens e essas coisas que o irmão Branham mostra na vida de Jó, eu acho assim, como diz o profeta, que cada um de nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Eu já enfrentei grandes desafios. Olha, tem uma hora assim que você fica só você e Deus. Às vezes você tem uma igreja toda contra você, mas você está tão seguro que você não se abala. Eu já tive uma igreja inteira contra mim que disseram: nós vamos te entregar a Satanás se em 24 horas você não vier aqui consertar estas coisas. Deus disse no meu coração: não vai lá, vai para cá. Eu tomei outra direção e eles se reuniram e ficaram olhando no relógio, esperando eu aparecer ali. Era uma igreja inteira, eu podia ficar com medo, eu podia correr, porque tinha uma liderança lá, mas eu tinha uma liderança aqui também. Eu tinha o meu absoluto, eu tinha a palavra. E aquilo que a palavra me dizia, me dava garantia, me dava segurança. Então não importa se o mundo está contra você, quando você tem a palavra, você descansa. E eu me lembro naquele dia, quando aquela igreja ficou esperando no relógio, o povo lá aguardando eu entrar para resolver aquilo, eu estava tomando outra direção. De repente, eles queriam me entregar para Satanás. Sabe o que aconteceu? Satanás entrou naquela igreja. É incrível isso. Eu nunca pensei isso, nunca desejei isso, nem sabia o que Deus faz nestas horas. O diabo entrou naquela igreja e aquele povo brigou entre si. Quando me contaram, pessoas me contaram, disse: pastor Dário, foi uma coisa horrível. Mas o que era aquilo? Eles estavam fora da palavra, eles estavam em desordem, eles não queriam a correção, ainda mais de um homem muito sem graça. Não tinha sentido aquele homenzinho pregar aquelas verdades, eles não podiam aceitar, aquilo era uma rebeldia. Então o diabo entrou naquele recinto e causou uma grande confusão. Enquanto isso eu estava viajando. E Deus sempre foi meu absoluto. Sua palavra tem sido meu absoluto. Quando você crê na sua promessa, ninguém muda a sua cabeça, ninguém faz a sua cabeça. Você é sólido, você é seguro. Ninguém mudou a cabeça de Jó. Ninguém mudou. Os seus desconfortadores não conseguiram mudar, não conseguiram virar a sua fé. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ele era tão firme na sua fé, ele disse: olha, eu vou dizer para vocês, que até quando morrer,
essa carne velha vai virar pó, vai se desfazer. Mas eu vou dizer um segredo aqui para vocês: mesmo a minha carne virando pó, ele disse, ainda na minha pele, com esses olhos, eu verei a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz de Deus o teu absoluto. Vocês, jovens, que vão para uma universidade, que estão nas escolas, vocês estão enfrentando desafio todo o tempo. Aqui e acolá você vê um jovem tombar. Aqui e acolá um jovem chega com você e diz, não aguentei não. Era muita música animada, era muita mocinha, era muito isso, e eu acabei me desviando. Sabe por que ele desviou? Porque Deus não era o absoluto dele. Porque a Bíblia está cheia de jovens que venceram e se tornaram discípulos de Cristo. Porque fizeram de Deus o seu absoluto. Se você lá na escola, no trabalho, na universidade, Deus for seu absoluto, você se torna intocável, as pessoas vão rir de você, elas vão fazer gracejo, você vai sentir um privilégio, porque você vai ver que você é diferente. Amém? Porque a palavra te faz diferente. Então Jó segurou naquilo. Jó disse, eu sei o que eu fiz o que é correto. Ele permanecia seguro. Ele tinha algo que ele podia seguir adiante. É isto. Ele havia aceito isto. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E ele estava absolutamente certo. Então, quando ele chegou ao ponto, quando aquele absoluto se mantinha firme, então finalmente ele começava a sentir aquela corda que estava frouxa se apertar fortemente. Mas isto começava a se apertar, e o Espírito entrava nele, e ele se levantava sendo um profeta, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, amém? Ele estava atado a seu absoluto, havia entrado em contato, ele sabia que tinha feito o que era certo, e em algum dia ele teria que puxar a isto. Eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele estará sobre a terra. Embora os germes da carne destruam meu corpo, mesmo assim na minha carne verei a Deus. Ele sabia então, o seu absoluto estava ancorado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vira essa caixa para cá, ela está ligada? Vira para cá. Agora, Moisés sabia que aquela hora, ele sabia que havia sido escolhido para isso, mas ele não tinha um absoluto. E certo dia atrás, no deserto, quando ele perdeu a visão, Deus apareceu para ele numa sarça ardente e disse, Moisés, tenho visto as aflições do meu povo, tenho ouvido os seus gemidos e o choro com aqueles capatazes castigando-os, e tenho guardado minha promessa, tenho descido para libertá-los, agora desça para o Egito. Que coisa! Moisés reclamando disse, eu não falo muito bem, minha pronúncia não é boa, eles não crerão em mim. Ele disse, o que está em sua mão? Ele disse, uma vara. Ele disse, jogue-a no chão. Ela se transformou numa serpente. Então Deus disse, apanhe-a pela cauda. Ela se transformou outra vez numa vara. E ele lhe dava a segurança, uma vindicação. Quando Deus dá um absoluto, ele dá uma vindicação àquele absoluto sempre. Quando Moisés estava lá embaixo e lançou sua vara diante do mágico de Faraó, e os mágicos vieram e lançaram suas varas também, Moisés nunca correu e disse, eu estava errado, eu era simplesmente um mágico barato, trapaceiro, talvez eu esteja errado, aqueles homens também fizeram a mesma coisa, eu estava errado. Mas ele sabia que estava certo do que tinha encontrado com Deus, amém? Agora eu quero dizer isso para vocês, porque muitas vezes crentes se metem em problema,
Olha, eu nem sei o que fazer, eu não sei quem eu ouço. Isso é um problema sério, porque um crente não é para agir assim. Um crente não é para ficar bamboleando. Quando ele crê em Deus e tem uma experiência com Deus, olha, pode vir todo tipo de espírito enganoso. Ele é sólido, ele é seguro, ele tem certeza do que ele crê, ele tem segurança, ele não balanceia. Você viu o testemunho que Jesus deu de João Batista? Ele disse: o que vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento? Ele disse: não, João não é uma cana agitada pelo vento. E vou dizer para ele, no meio deles ele é maior do que todos os profetas. Veja, ele não se agitava pelo vento, ele era sólido. Então você, cristão, você filho de Deus, você tem a obrigação de ser uma pessoa segura se você é um cristão. Você não pode estar correndo atrás de comichões. Aí eu quero ver aquilo, aí eu quero ver o que é aquilo ali. Não, eu não quero ouvir mais nada. Se eu já ouvi uma vez a verdade, ela resolveu o meu problema, isso resolveu, ele é o meu absoluto. Eu não tenho que estar curioso. Olha, eu vi uma nova doutrina aí, eu quero ver, eu não quero saber de nova doutrina. Para quê? O que me interessa aquilo, se eu tenho certeza de quem eu tenho crido? Como disse o apóstolo Paulo, não me perturbem, nem me incomodem, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. E ele disse: eu bem sei em quem tenho crido. Isso você tem que ter na sua vida. Se você não tem uma segurança, então você não tem um absoluto. Você é uma pessoa que vive em deriva. Quando um vento de doutrina bater, te leva. Quando o conselho de um amigo chegar, te leva, porque você é encantado com um amigo querido. O único amigo que me encanta aqui é o amigo chamado Jesus. E ninguém mais encanta meus olhos, nem meu coração. Jesus é o meu absoluto, ele me deixa encantado, o resto é falsidade e calúnia. Não se deixe dirigir por esse espírito. Hoje eu vi um irmão chegar comigo no fim do culto de manhã e dizer: ô pastor Dário, se eu tinha um desejo de morar perto do tabernáculo, agora muito mais. Porque o que foi pregado aqui de manhã, eu vi as pessoas dizendo, as pessoas querem desvirtuar a tua fé. Você não pode dar ouvido às pessoas que tentam roubar a tua fé. Você tem que correr para a casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés podia ter corrido. Quando eles fizeram aquelas varas também se transformar em cobra. Mas ele não correu, ele estava certo do que tinha encontrado com Deus e ele permaneceu quieto. É isso mesmo que Deus quer. Quando chega aquela hora que você não sabe o que fazer, então é hora de ficar quieto para ver o que Deus vai fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Digamos que ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Da mesma forma fez Jó o que Deus lhe disse para fazer. Moisés havia seguido os seus mandamentos. Então aquietai e vede a glória de Deus. Aleluia! E como inimigo em cada maneira que puder, ele te tentará a te afastar daquele absoluto. Logo que começaram a sair do Egito, eles ficaram cercados bem no estreito do Mar Vermelho. Os montes do outro lado vieram através do vale, ali estava o Mar Vermelho. Não havia lugar para escapar sobre as colinas, nenhum lugar para escapar daquele lado. E o exército de Faraó vinha deste lado. Que lugar para estar? Vê como o diabo te apanha em um lugar onde você não sabe o que fazer? Mas recordem, se você está atado àquele absoluto, isso será tudo. Moisés sabia que Deus lhe havia prometido. Ele disse: tu me adorarás neste monte quando eu os trouxer, e eu descerei através de sua mão para libertá-los ou colocá-los naquela outra terra. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando Moisés estava naquele vale,
montanha de um lado, montanha do outro, e o mar diante dele, e o exército de Faraó atrás. Quantas vezes não entramos em problemas, que olhamos para um lado, olhamos para frente e diz: Senhor, é só tu aqui. Mas sabe o que confortava Moisés? Porque Deus tinha dito lá do outro lado: tu vais me adorar nesse monte. Ele não sabia como chegar no monte, como ele chegaria no monte, mas ele sabia que ele chegaria. Então, quando ele viu o exército, viu as montanhas e viu o mar, Moisés sabia: Deus vai prover um caminho para nós. Se ele diz que tem uma terra prometida e que por crer na sua palavra estaremos lá, não importa os problemas que surgirão, nós vamos estar lá. Amém? Glória a Deus. Vê? Então o diabo te apanha em um lugar onde você não sabe o que fazer. Mas recorde, veja, ele permaneceu exatamente com isso. E Deus enviou um vento do ocidente e soprou a água do fundo do mar, e eles atravessaram a terra seca. O que era isso? O seu absoluto. Quando uma mãe chega a tomar o seu neném gordinho, negro deste tamanho, e o lançar na boca de um crocodilo por amor ao seu Deus, eu quero saber o quanto o cristianismo é sincero. Quando o homem pode afligir-se de tal modo, colocando 1000 anzóis em sua carne, assim, pendurado com bolas de águas, segurando para baixo e andar por faixa de fogo, de um lado para o outro, incandescente, um ídolo ali com os olhos de rubim, assim por diante. Eu quero saber onde está o cristianismo. Então não pense em sinceridade. Sinceridade não é isto. A sinceridade é correta quando posicionada na coisa certa. Amém? Aí é sinceridade correta. Aleluia. Agora, nós embarcamos, navegamos no oceano sonolento da vida. Cristo no barco sobre as tempestades. Quando as tempestades aumentam e ele está quase se inclinando, estou feliz por ter uma âncora que segura além no vale, em alguma parte. Até mesmo a morte, ela mesma não pode te arrancar disso. Você está atado ao seu absoluto. Aleluia. Cristo é a nossa âncora. O que é ele? Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando sabemos que nossos atos estão exatamente com a palavra, nós sabemos que nosso ensinamento está perfeito com a palavra, não adicionando nada, nem tirando nada, simplesmente a palavra. E vemos que os mesmos resultados que outros que ancoraram na mesma palavra, vivendo em nossa vida, então sua âncora retém a vida de Cristo sendo reproduzida de uma maneira quase encarnada através de você, como se estivesse em Cristo, porque era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo. E você vê Deus em você mesmo, segurando aquele mesmo barco na palavra, exatamente da maneira que Jesus fez. As obras que faço, também as fareis. Aquele que crê, não aquele que manufaturar, não aquele que pensa que crê, mas aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Por quê? Ele está ancorado na mesma rocha. O que era a rocha? A palavra. Sempre você está ancorado ali. É a sua estrela do norte. Quando você está perdido no mar, você sabe, nós temos muitas estrelas, mas há somente uma estrela verdadeira e ela não se move. Esta é a estrela do norte, porque ela se localiza no centro da terra. Não importa se você está atrás, de lado, seja onde for que você esteja,
aquela estrela do norte permanece a mesma, é a sua estrela do norte. Amém? Aleluia. Observem seu absoluto. Eu vou dizer algo. Eu me sinto bastante religioso agora, porque esta é a segurança. A sua bússola pode apontar somente para a estrela do norte. Este é o único lugar para o qual ela pode apontar. Se é uma bússola verdadeira, ela apontará para a estrela do norte todas as vezes. Não é isso correto? Então, se você tem o Espírito Santo, ele pode apontar somente para a palavra. Ele nunca te apontará para uma denominação. Ele nunca te apontará para um credo. Ele nunca te apontará para uma outra coisa. Ele te apontará diretamente à palavra. Amém? Olha, para quem nunca teve uma bússola na sua mão, a bússola é um aparelho de navegação muito interessante. Ali está norte, sul, leste, oeste. Mas ela tem um imã nela, na direção do norte. Então você pode virar aquela bússola, você quer virar aquela ponte para ali, mas se o norte for para ali, ela se manterá em direção ao norte. Nada faz ela virar ao contrário. Você vira aquele aparelho querendo que aquela seta vire para cá, não, ela vai estar sempre te dizendo: o norte está para cá e o sul está para ali. Você não consegue mudar ela. Sabe, é como a palavra de Deus. Você não consegue mudar ela. Ou você segue ela, ou você está perdido. Ou você faz dela o seu absoluto, outra coisa tomará o lugar disso aí, e você estará perdido. Veja, não siga outros cursos, siga a palavra. Ela é o caminho certo. Amém? Agora, todo dia, toda noite, todo ano, e através de toda a eternidade, nunca poderia falar sobre isto. Não tente imaginar, você não pode. Não existe maneira de imaginar. Eu simplesmente creio que temos que parar de fazer qualquer coisa a respeito disto. Ou eu simplesmente creio nisto, isto é tudo. Não é para quem corre ou para quem quer, é para quem Deus tem mostrado misericórdia. Não por obras, é pela graça, vê? Eu simplesmente creio nisso. Deus, depende dele fazer o restante disso. Simplesmente creia nisto, haja sobre isto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora, você sabe, eu creio no precioso irmão ali que foi batizado ontem à noite. Ele canta aquele hino, o amor de Deus. Eles me disseram aquele verso. Esta parte dele foi encontrada redigida na parede de um instituto de loucos, onde diz: se enchêssemos o oceano de tinta, ou se os céus fossem feitos de pergaminho, e cada haste na terra fosse uma pena, e cada homem tivesse a profissão de escritor, para escrever o amor de Deus acima, secaria o oceano, ou não poderia o pergaminho conter o todo, embora esticado de céu a céu. Pense nisto, quando cerca de 3/4 da terra é água, veja o hidrogênio e o oxigênio do ar, e a umidade, coisas. Se cada umidade fosse tinta, pense nos bilhões e trilhões de hastes, que seriam penas. Pense nos bilhões de homens que têm estado sobre a terra, e cada um deles com a profissão de escritor, para mergulhar suas penas no oceano e tentar imaginar o amor de Deus. Secaria o oceano. Ou poderia o pergaminho conter o rolo, o todo, embora esticado de eternidade a eternidade? Não imagine, você não pode.
você perde a sua mente tentando imaginar. Simplesmente creia nisto. Faça o seu absoluto. Fique ali. A doce paz é uma experiência que você nunca esquecerá, ancorado naquilo, e sua âncora segurará dentro do vale. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele seja sempre o seu absoluto. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar e depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Perto quero estar. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, que você não está certo. Você está certo sim, você sabe quem tem crido. Amém? Você tem a obrigação de saber que você está certo. Você tem este dever, que quando as dúvidas vierem, os conselheiros vierem, você olha para você e diz: não importa se o mundo está contra mim, eu sei em quem tenho crido. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Pai, por esta hora tão especial que foi comemorar aquele dia no Calvário. Nós te somos gratos pelo sangue que foi derramado, pelo teu corpo que foi moído, porque era para ser o nosso corpo, Senhor, que era para estar ali, sendo furado, machucado, açoitado, e ainda ter que enfrentar a morte. Mas o Senhor fez tudo isso por nós, por isso somos mais gratos a Ti, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos na Tua paz para casa, abençoa o nosso retorno de volta ao nosso lar. Abençoa teus filhos que estarão viajando também por essa estrada, de moto, de carro.
Guarda cada um deles e abençoa meus irmãos que aqui ficarão em Castanhal. Abençoa irmão José Neto, Senhor, nossa irmã Ivone ali em São Francisco, Pai, São Domingos do Capim, quando estão ali naquele lugar tão distante. Guarda teus filhos, protege eles, Senhor, e guarda todos nós também. Obrigado por tudo. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, no nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém.